Terceira série, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje, 14 de junho, nós trabalhamos em classe a página 610 do capítulo 53. Estamos aí quase terminando um livro enorme, né, sobre história geral, e nós agora vamos passar a introdução dos estudos da Guerra Fria, tá bom? Então vamos logo definir o que significa isso, Guerra Fria, e depois passarmos adiante. Guerra Fria é o seguinte: aqui foi um momento em que ocorreu uma rivalidade muito grande entre dois países, duas potências mundiais, que é de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Tá? Quando foi isso? Isso aqui foi logo depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, e essa Guerra Fria durou até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então até aí tudo bem, aqui nós estamos aqui na Guerra Fria, que não foi exatamente uma guerra entre as duas potências com armas. Na verdade, ela é mais uma rivalidade do que exatamente uma guerra. Apesar de Estados Unidos e a União Soviética apoiarem outras guerras, os dois países não chegaram a se confrontar diretamente. Então, como é uma coisa indireta, que não esquentou no campo de batalha, convenciona-se chamar de Guerra Fria. Tá bom, pessoal? Um conflito ideológico, no campo militar. Apesar de não haver guerra, eles produziam muitas armas. Político, havia muita crise política entre os países. Cultural, muita cultura, quer dizer, muita criatividade, tanto de um lado como do outro. Um querendo mostrar ao outro o tempo todo quem era mais interessante, mais engraçado, mais, enfim. Também é econômico, né? Afinal de contas, os Estados Unidos representavam o que o mundo tinha de capitalismo, enquanto a União Soviética mostrava ao mundo os valores do socialismo. Então até aqui tudo em paz. Aqui a gente definiu a Guerra Fria de uma forma bem que não vai, digamos assim, representar exatamente um conflito armado entre as duas nações, aqui as duas potências que mais se deram bem logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Nós vimos que essa Guerra Fria começa em 45 e termina lá em 89 com a queda do Muro de Berlim, e que essa Guerra Fria nada mais foi do que um conflito ideológico, quer dizer, um conflito de paradigmas, um conflito de modelo. Ideológico é como se fosse um modelo, tá entendendo? Paradigma, um modelo. Então, qual é o melhor modelo? O meu modelo é melhor do que o seu modelo é melhor do que o meu. Isso é ideologia, tá bom? É uma coisa que vai idealizar um modelo melhor do que o outro. É uma coisa mais ou menos tipo isso. Aí, ocorrida no campo militar, porque eles produziam muitas armas e financiavam muitos conflitos, como o caso da Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, né? No campo político havia muita diplomacia, muitas vezes a diplomacia que não dava certo também, né? Os americanos iam visitar os soviéticos iam visitar os americanos, enfim, mas é uma tentativa de não ter que entrar numa guerra de forma direta, né? Como no próprio livro do Hobbes, o Leviatã do Hobbes já falava isso há muito tempo. Enquanto digamos assim, os dirigentes de nações estiverem reunidos, conversando, dialogando, não pode haver guerra, porque o diálogo acaba com a guerra. Então eles faziam isso constantemente. Havia o diálogo constante entre ambas as partes, né? Cultural, porque não só no plano político e econômico e militar, também o cultural quer dizer o social, né? A criatividade, tanto no esporte, como no cinema, como na música, como na arte, na literatura, tudo isso carregou também os valores da época da Guerra Fria. E é econômico, logicamente econômico, porque tanto americanos da América do Norte que dominavam o capitalismo, né, enquanto os soviéticos dominavam as ideias do socialismo,
Eles tinham em sua mente, na sua mentalidade, que quanto mais aliados capitalistas os americanos pudessem conseguir, mais forte eles diriam que eles poderiam se tornar, né? Enquanto que os soviéticos imaginavam da mesma maneira, né? O que poderia faltar em recursos capitais, né? Poderia sobrar com ciência e desenvolvimento de armas, né? O próprio Nikita Khrushchev, que foi presidente da União Soviética, dizia que a gente fabrica mísseis a todo momento, igual uma fábrica de salsichas, quer dizer, o negócio é ligeiro, a fabricação de mísseis é rápida. E isso deixava o mundo um pouco assustado, porque esses dois blocos não poderiam nunca se encontrar para uma guerra, não, porque não iam vencer, não ia ter quem vencesse uma guerra nuclear, porque o mundo acabava logo, né? Armas potentes, armas nucleares mais poderosas 50 vezes do que as bombas de Hiroshima, acabavam com o mundo em pouco tempo. Então o melhor mesmo era evitar um conflito direto e ficar só mesmo na base da ideologia mesmo, tá bom? Na base ideológica, mostrando qual o meu modelo é melhor, o seu modelo não presta, enfim. Olha só, o nosso assunto ele começa na página 610, onde nós vamos tratar também a respeito dos primeiros acontecimentos pós-guerra, né? Hitler foi derrotado, Hitler tentou invadir a Rússia, a União Soviética, não deu certo. De lá foi expulso com suas tropas na Batalha de Stalingrado. Hitler volta para casa e aí ele é atacado no chamado Dia D. Enfim, Estados Unidos entram na guerra após serem atingidos pelos japoneses em suas bases militares no Pacífico. São acontecimentos que nós já passamos por eles, né? Contexto mundial, o Brasil estava onde? O Brasil é o seguinte, o Brasil em 47 teve que apoiar os Estados Unidos e entrar na guerra, em 45 aliás, né? Teve que apoiar os Estados Unidos e entrar na guerra do lado dos americanos. Na verdade é o seguinte, ó, a data oficial seria 47, mas os acontecimentos já estavam aqui em 45, as bombas de Hiroshima. Tem gente até que acha que as bombas de Hiroshima já foi o início dessa Guerra Fria, né? Afinal de contas, os americanos da América do Norte queriam mostrar para o mundo que eles tinham bombas nucleares muito poderosas e tinham tecnologia para criar essas bombas, né? Um efeito moral muito grande e devastador, além do efeito físico que houve com o Japão, né? Então, o fato é que o Brasil também participou dessa guerra em troca de acordo com os Estados Unidos, né? Os americanos queriam colocar uma base militar em Natal, no Rio Grande do Norte, mas os Estados Unidos, Getúlio Vargas, prometeu soldados, né? Prometeu forças armadas para apoiar os Estados Unidos, e aí foi, né? Eles foram para a guerra, vencida a guerra em 45. O que acontece depois disso? Eu coloquei 47 aqui para uma observação. O pessoal até acha que foi a data oficial, mas não tem uma data oficial para começar uma guerra, não existe isso, né? Mas, enfim, após essa Segunda Guerra Mundial, o território alemão foi todo desfacelado, dividido assim, em 4 zonas de influência, né? Vamos supor que aqui seja o mapa da Alemanha, né, na Europa. Então aqui ficou um pedacinho aqui, tem um pedacinho de controle da União Soviética, né, que é ela que vai mandar nesse pedacinho aqui. Tem uma região de controle aqui dos Estados Unidos. Tem um pedaço aqui que é de controle da França, né? A França manda nesse pedaço. E tem um pedacinho lá que é controle do Reino Unido, quer dizer, da Inglaterra. A Inglaterra manda nesse pedaço aqui. Então a Alemanha estava toda dividida entre essas 4 nações aqui, como nós mostramos aqui, como nós podemos perceber na página 611. Nós temos aqui as zonas de influência: francesa, americana, soviética e inglesa. Veja bem, aqui com essa divisão, a Alemanha passa a ser um país de influência capitalista e socialista. Isso quer dizer o seguinte, que a Alemanha agora ia funcionar como 2 países distintos em um só. É o país duplex, um país 2 em 1. De um lado, a Alemanha Ocidental, ou República Federal Alemã, e do outro, a Alemanha Oriental, ou República Democrática Alemã, que democrática não tinha nada, mas pelo menos só o nome eles levavam, né? Então, República Democrática Alemã de controle dos soviéticos e República Federal Alemã
de controle dos Estados Unidos e seus aliados, ingleses e franceses. Então veja bem, o que ocorre? Na visão, como nós vimos esse mapa aqui, e vimos que a Alemanha virou um país duplo, até nos Jogos Olímpicos da época, tinha os times lá, as equipes da Alemanha Ocidental e a equipe da Alemanha Oriental, né? Então os dois às vezes se enfrentavam, enfim, tinha toda aquela diferenciação, assim, como se realmente fossem dois países, né? Por qual motivo aconteceu isso? Porque a Alemanha teria que, digamos assim, indenizar o mundo mais uma vez por ter perdido essa Segunda Guerra Mundial. E para não deixar, para não, digamos assim, permitir que o país caísse totalmente em mãos soviéticas, o pessoal resolveu também fazer essa divisão numa reunião que os líderes aí tiveram, né? Fizeram essa reunião e fizeram essa divisão da Alemanha. Então, aí, essa reunião acontecida em Potsdam, né? Cidade de Potsdam, da Alemanha, eles realizaram essa divisão em 4 zonas de influência. A cidade de Berlim, como ficava aqui bem no lado aqui soviético, né? Foi uma cidade também influenciada por esses países aí. A cidade de Berlim, ela passou a ser dividida em 2 pedaços, né? E por essa divisão o pessoal acabou construindo o Muro de Berlim. Por quê? Por qual motivo? Porque a cidade de Berlim é como se fossem 2 cidades uma só também. O lado ocidental e o lado oriental. O lado ocidental influenciado pelo capitalismo e o lado oriental influenciado pelo socialismo. Para evitar que os socialistas passassem todos para o lado ocidental, o lado capitalista, a União Soviética pediu para construir o muro, né? E ela mesma acabou arcando aí com essa construção do Muro de Berlim, que muitos chamam de Muro da Vergonha, né? O muro que dividia a cidade de Berlim em 2, construído aí ao mando do presidente da época, o Nikita Khrushchev, pós-Stalin. E esse muro serviu para divisão. E quem ousasse, digamos assim, tentar ultrapassar de um lado para o outro, principalmente do lado oriental para o lado ocidental, que ninguém queria ir do ocidental para o oriental não, mas o pessoal do lado socialista estava louco para passar para o lado capitalista. Os soldados lá até atiravam, né? É como suponhamos a Coreia do Norte hoje e a Coreia do Sul. Se alguém tentar passar para a Coreia do Sul, a moçada lá tem a ordem para fuzilar, né? De longe mesmo eles atiram. Então é nesse sentido aí. Nós compreendemos agora a respeito dessa divisão da Alemanha em 4 zonas de influência. E vamos aqui ainda nessa página tem essa imagem engraçada do filme, de um filme interessante, O Dia em que a Terra Parou, em que mostra alguém que chegou de uma outra galáxia, né? E tenta, digamos assim, dar um ultimato aqui na Terra, né? O pessoal muda de postura, então eles vão interferir, né? Aqui é um robô, né? Para ser um robô. Essa cena é da década de 50. Esse filme foi refeito aí no século XXI. Já tem um remix aí desse filme. Então é o seguinte. Aqui eles mostram aqui a chamada tecnologia da época, né? Uma tecnologia aplicada ao fenômeno Guerra Fria. A Guerra Fria foi um momento de muita criatividade desse pessoal. Tanto do lado soviético, que tinha muita ciência, muita tecnologia, que a gente vai ver aí. A gente vai ver na questão da corrida espacial, o quanto de influência que eles tinham, né? Inclusive mandaram o primeiro ser humano para o espaço. E os Estados Unidos, com a sua, digamos, fundamentação, sua função de criar cada vez mais tecnologia, e avançada por sinal. Inclusive a própria internet foi criada no contexto da Guerra Fria. Viu? Sem Guerra Fria, sem internet. Afinal de contas, eles precisavam se comunicar entre si. E a forma que eles encontraram foi criando a internet. Então, nossa aula de hoje foi só para mostrar para vocês essa pequena introdução da Guerra Fria. Na próxima aula falamos mais um pouco a respeito disso. Falamos também da criação da ONU e do Plano Marshall, tá bom? Então, até amanhã. Amanhã tem mais aula, tá, gente? Fiquem de boa. Até mais.